Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo. E aí, você consegue dizer o que é mais importante na diferenciação das leishmanioses? Isso aí, o assunto agora para essa aula é leishmaniose. Vamos lá, vamos lembrar? Muito importante a gente lembrar desse assunto que aparece em prova, mas é um assunto grande, muita coisa para pouca questão. E aí, como é que eu faço? Sempre direciono. Então, vem aqui comigo que a gente vai conversar mais pertinho para lembrar vocês algumas coisas nesse tipo de assunto. Quando a gente fala de assuntos que não caem tanto nas provas, tanto nos concursos, mas que quando caem vão te fazer falta, como é que você começa estudando um assunto desse? Por pontos principais. Aqueles que eu te contar que vão cair na prova, aqueles que eu te contar que são mais importantes. Então você faz um resuminho, você deixa o seu resuminho ali num canto, e aí você pode até fazer questões naquele momento que você acabou de fazer a aula, porque elas vão te ajudar a fixar esses pontos importantes, mas esse resumo, ele vai te ajudar lá na frente. Quando você voltar, quando você tiver dificuldade e chegar mais perto na época da tua prova, você vai, não, deixa eu dar uma olhada naquelas coisas que são menos comuns. E aí, rapidinho, em 2 minutinhos, você já vê o resumo que você fez, você vai lembrar tudo que a gente marcou. Então, essa aula não é para ser grande, ela é para ser direcionada. Esse é o meu objetivo aqui, é ajudar vocês em assuntos que podem cair, mas que, infelizmente, quando caem, muita gente erra porque não vem nada. Então, a gente precisa ver aquilo que importa. Vamos voltar lá? Então, dentro desse assunto, a gente realmente fica na dúvida, mas dentro dessa dúvida eu preciso lembrar que existem 2 perfis de doença. Então, se eu estou falando de leishmaniose, e estão aqui as leishmanias para me ajudar, eu tenho 2 perfis principais de doença. A leishmaniose, que é tegumentar, nós chamamos ela de tegumentar porque ela faz lesões de pele e de mucosa, de tegumento, né? Seja cutânea, cutânea difusa, cutânea mucosa, não importa. Essas são as leishmanias que caem. Às vezes, nas questões, vão aparecer questões para vocês que vão procurar o agente etiológico. E aí, a gente se confunde muito. Qual que era a da leishmaniose tegumentar? Qual que era a da leishmaniose visceral? E quando a gente fala na visceral, nós estamos falando no calazar. E aí, todas elas começam com o nome leishmania. Mas quando eu estou falando na tegumentar, vão ser sempre 3 nomes, porque entre parênteses aqui está o gênero dela. E aí tem a leishmaniose viana brasiliensis, então se são com 3 nominhos, sempre vão ser a tegumentar. E nesses 3 nominhos, a que está no Brasil todo, a que está mais frequentemente encontrada, sempre vai ser a brasiliensis. A amazonensis vai existir só lá na Amazônia, e a guianensis, próxima à região das Guianas também, próximo ali da Amazônia. Mas a maior, a mais comum, é a Leishmania viana brasiliensis. Com muita frequência a questão coloca, misturando, falando que essas daqui causam calazar. No calazar, que é a leishmaniose visceral, cujo nome é calazar, a gente tem 2 nominhos só. E aquele mesmo pesquisador que descobriu a doença de Chagas também foi importante para esse tipo de agente. A Leishmania chagasi é a que a gente tem aqui no Brasil, porque Leishmania donovani e a infantum não existem no Brasil. Então, se eu tiver leishmaniose visceral, se eu tiver calazar no Brasil, vai ser sempre causado pela doença, né, pelo Leishmania chagasi. Então, calazar com C, chagasi com C, isso ajuda a gente. Aqui, brasiliensis, a mais comum é a que está no Brasil inteiro e sempre com 3 nominhos. Então, essa é a primeira coisa importante que eu quero que você guarde. Existem diferenças e, infelizmente, a gente pode ter questões que cobram e misturam. Falam que a Leishmania brasiliensis, viana brasiliensis, é causador do calazar. E não é, né? Fica uma confusão danada. Então é importante que a gente lembre que são bichos diferentes, por isso que causam doenças diferentes, apesar de ser tudo leishmaniose. Então, se eu estou falando em leishmaniose,
eu também estou falando nesse danadinho aqui, ó que fofinho. Ele é bem pequenininho mesmo. Esse daqui é a lutsomia, é o vetor obrigatório para transmitir a leishmania. Só tenho leishmaniose onde eu tenho esse vetor. Bem menor do que o culex, que é o nosso pernilongo comum, bem traiçoeiro, porque ele pica começo e final do dia, e ele ganha outros nomes, mosquito palha, tatuquira, birigui. Então, nas regiões do país onde eu tenho esse bichinho, eu tenho risco de ter transmissão de leishmaniose. Se eu não tiver, eu não tenho risco de transmissão. Simples assim. Então, cada perfil de doença ela vai ter regiões do país onde eu tenho mais chance de ter uma ou outra, de acordo também com a presença do vetor. Então, essa história de que a leishmaniose ela é diferente me faz ter que falar das duas em momentos diferentes para coisas pontuais. Então, primeiro vamos falar de leishmaniose tegumentar. Se eu estou falando de tegumentar, a forma mais comum é essa. Ela vem e faz uma úlcera. Essa úlcera ela tem borda elevada e mesmo que o paciente não trate, ela vai cicatrizar e vai ficar só uma lesão feia, mas vai ficar uma cicatriz pelo resto da vida. Mas ela fica por muito tempo crônica aqui. Nós estamos falando de uma úlcera que é bem delimitada, geralmente ela não dói, ela tem um fundo que geralmente é seco e que normalmente vai aparecer depois de algumas semanas da infecção. Então nós estamos falando de uma borda que lembra uma moldura, que lembra como se fosse um quadro aqui com uma moldura elevada. Por isso que a gente fala que essa é uma característica bem comum. Essa é a principal lesão de leishmaniose. Quando eu estou falando de leishmaniose de pele, esse é o mais comum. E é o paciente que geralmente tem imunidade para poder ver isso e poder entender. A gente tem vários outros tipos de leishmaniose. Por exemplo, eu posso ter ela mucocutânea, e aí eu vou ter lesão principalmente no palato e no nariz, como nessa foto aqui, que a lesão está no nariz. E essas lesões, elas vão comendo o septo do nariz, até que tem ali o desabamento do septo e fica aquele nariz pontudo, que parece o nariz de uma anta. Então nós estamos falando aqui de lesões em palato e nariz que vão acontecer muitos anos depois da lesão inicial, e essa perfuração no palato, que deixa o nariz pontudo e sem a parte do meio, lembrando o nariz de uma anta, a gente chama que é o nariz de tapir. Tapir é o outro nome que a gente dá para anta por causa do perfil do nariz, a doença causa isso. Então, esses pacientes são pacientes que, às vezes, vão passar diversas vezes no médico até que alguém consiga fazer leishmaniose mucocutânea como diagnóstico do que está acontecendo aqui. É difícil mesmo esse perfil diagnóstico. Já esse daqui, principalmente em região endêmica, onde a gente tem doença, onde a gente tem o vetor, geralmente o médico bate o olho e já sabe o que está acontecendo. Posso ter uma mistura de doenças, posso ter uma mucocutânea, uma cutânea difusa com várias lesões em quem tem imunidade baixa, seja pelo HIV, seja por resposta TH2 predominante, e leishmaniose tem muito a ver com resposta imunológica. Aqueles pacientes que têm resposta TH1, que é celular, ou não vão adoecer ou vão fazer lesões delimitadas. Aqueles pacientes que têm resposta TH2 ou humoral, eles não vão conseguir bloquear a doença e a doença tende a ser mais disseminada. Então vamos ver mais um pouquinho disso daí. Se eu estou falando então de leishmaniose tegumentar, como é que a gente faz o diagnóstico? Eu posso chegar na lesão e fazer um esfregado, como naquele da moldura lá, e fazer uma coloração que chama guinça. E essa coloração, ela vai encontrar os parasitas ali, e ela, lógico, vai ter maior sensibilidade se eu tiver uma lesão como aquela que eu mostrei, que ainda está ativa. Se eu tiver já uma úlcera cicatrizada ou em processo de cicatrização, uma crônica, eu não vou conseguir encontrar tantos parasitas, mas eu posso ter uma alteração que nós vamos falar nela já já, que chama atenção para a leishmaniose. Mas, enfim, o esfregaço da lesão é uma possibilidade. Posso também chegar e fazer um teste chamado Montenegro. E o que é o teste de Montenegro? É uma intradermorreação. Do mesmo jeito que a gente faz o PPD
para a tuberculose, que a gente chama de Mantux. Do mesmo jeito que a gente faz o teste de Mitsuda lá na hanseníase, aqui na leishmaniose eu posso fazer a inoculação de um produto que tem uma base bem diluída de leishmaniose sob a pele e depois de um tempo eu vou lá e meço a induração disso. Isso chama teste de Montenegro. Então seria semelhante a um PPD, só que para leishmaniose. Teste de Montenegro, nessa intradermorreação, ela só vale para quem tem resposta imunológica, igual lá na tuberculose, igual lá na hanseníase. Então só vai dar teste de Montenegro positivo aquelas pessoas que têm resposta do tipo TH1. Muita gente que adoece com leishmaniose, como na visceral, por exemplo, no Kala-Azar, só adoece porque a resposta predominante não é TH1. Então, nem sempre o Montenegro vai dar positivo. Mas se ele der positivo, significa que esse paciente teve contato com leishmaniose e aquela úlcera, aquela lesão, ela realmente é pela leishmaniose. Então, posso fazer uma esfregasto, posso fazer um Montenegro e posso ainda fazer exames de sorologias. E se nós estamos falando em sorologia, nós temos ELISA, imunofluorescência, todos eles podem ser feitos. E aí uma coisa que chama bastante atenção é que a sensibilidade do exame muda. E às vezes, quanto maior a imunidade, menor vai ser a sensibilidade. Essa sensibilidade ela pode ser diferente pelo tipo de leishmaniose. Então, às vezes, vai dar falso positivo se for imunofluorescência, e isso não ajuda a gente. Lá na leishmaniose visceral, nós vamos falar de um teste rápido que ajuda bastante, porque ele vê antígeno. Mas para anticorpo, nem sempre vai funcionar. Então, é uma doença onde as 3 coisas que eu disse que poderiam ser usadas, nem sempre vão te ajudar, e isso, às vezes, dificulta o diagnóstico na leishmaniose tegumentar. Bom, e aí, o que eu posso dizer a mais da evolução da leishmaniose? Ela tem relação direta com a resposta imunológica. Então eu posso fazer uma tabela onde ela vai me dizer qual é o quadro clínico, a imunidade, o tipo de reação de Montenegro, se ela vai dar positivo ou não, e como é que vai estar a sorologia em cada um dos casos. Se eu tiver, por exemplo, uma leishmaniose cutânea mucosa, o quadro clínico é uma lesão única ou poucas lesões nesse paciente que vai ter uma boa resposta celular. Então, a predomínio aí vai ser imunidade do tipo TH1. Então, eu vou ter uma lesão só, 2 lesões só. Montenegro vai dar positivo, porque ele tem resposta celular predominante TH1 e ele vai fazer uma hipersensibilização quando eu fizer a intradermorreação lá na pele. E a sorologia ela vai ser fraca ou negativa, por quê? Porque nesse paciente que tem boa resposta TH1, eu posso ter falso positivo, ela não vai ser tão interessante para fazer o diagnóstico. Por quê? Porque exatamente essa resposta ela não deixa a gente conseguir fazer uma sorologia adequada para o perfil sorológico da leishmaniose. Para outras sorologias, a imunidade boa é legal, mas aqui na leishmaniose isso não vale. Bom, e se for uma infecção do tipo cutânea mucosa, uma leishmaniose cutânea mucosa? Aqui eu vou ter múltiplas lesões, vou ter lesão para todo lado, então vai ser uma cutânea difusa, não é mais só em um ponto. Vão ser várias lesões. Nesse perfil de paciente, a resposta que predomina é a TH2. Então, se a resposta humoral predomina, como é que vai ter o Montenegro? Negativo, eu não tenho resposta celular para isso. Como é que vai estar a sorologia? Positiva. Então, neste caso, no paciente que tem predomínio de TH2, a sorologia se torna melhor do que o Montenegro para diagnóstico. Isso vale também quando eu falo na visceral, que é o Kala-Azar. Então, lá no Kala-Azar, a gente tem uma lesão, quase lesão nenhuma de pele, normalmente eu não vou ter só o quadro clínico de hepatos pleno, mas esse paciente, em geral, ele vai ter uma imunidade predominando a TH2 também. Então, o Montenegro ele vai vir negativo e a sorologia ela vai me ajudar a fazer o diagnóstico. Então, quando o Montenegro funciona bem, a sorologia acaba não funcionando bem. Então, nós estamos falando de um assunto que aparece pouco em prova, mas que quando aparece, ele destrói a concorrência. Porque quem sabe um pouquinho mais acaba acertando.
E é isso que eu quero lembrar para vocês. Então, além do predomínio de resposta, tem um outro assunto muito importante que cai em prova e vai te ajudar nas questões. Muito bem, que assunto nós estamos falando? Leishmaniose tegumentar. É fácil fazer diagnóstico? Nem sempre é. Mas quando eu vou lá e faço uma biópsia, faço um esfregaço, ele vai me ajudar porque o anátomo patológico que foi feito no Guinça tem uma característica específica na leishmaniose tegumentar. Geralmente a gente vai ter no anátomo patológico, nessas úlceras crônicas, muita dificuldade de achar aqui o parasita, muita dificuldade de achar aqui o agente etiológico. Então o Guinça, ele às vezes não vê o agente etiológico, mas tem uma característica que chama atenção. Vai estar com macrófagos cheios de infiltrado que são ricos em plasmócitos. Então os plasmócitos são uma característica que chamam muita atenção na leishmaniose tegumentar, porque eles englobaram, eles opsonizaram ali os parasitas, e ainda que eu não consiga ver mais esses parasitas, esses plasmócitos com infiltrados, né, eles vão chamar atenção bastante ali dentro dos macrófagos, e isso vai me chamar atenção para leishmaniose tegumentar especificamente. Então, presta atenção quando isso aparecer em questões de prova, porque vão chamar a atenção da gente. Bom, vamos mudar agora? Vamos para a leishmaniose visceral? Então, falamos da tegumentar, e agora eu vou lembrar da visceral, que é o calazar. O calazar só vai acontecer se eu tiver resposta do tipo TH2. Então, a maior parte das pessoas que tem contato com a leishmania que causa leishmaniose visceral não vão ter doenças, mesmo que picadas pelo mosquito, não vão ter a doença, porque precisa ser TH2. Então a gente vai ver quem fazendo o calazar. A gente vai ver criancinha, principalmente de 1, 2 anos, quando a resposta TH1 ainda não está completamente formada, a resposta celular não está completamente formada, e nós vamos ter adultos que estão muito debilitados, ou adultos que são muito desnutridos, ou adultos que bebem muito, né, por causa disso estão desnutridos, ou situações de pessoas que têm infecções pelo HIV ou alguma outra doença que reduza muito a imunidade e que o predomínio seja TH2. Então não é fácil ter calazar, não é qualquer um, não é para qualquer um o calazar. E aí, a partir disso, eu posso lembrar das fases do calazar, as fases da leishmaniose visceral. A fase inicial, que é a fase aguda, vai ser uma infecção geral, que muitas vezes é confundida com outras infecções gerais. Eu vou ter febre, eu vou ter diarreia, eu vou ter dor abdominal, e pode ficar mais de uma semana aí desse jeito, e muitas vezes eu tenho confusão com uma virose, com uma infecção intestinal, com outras doenças agudas. Mas na fase crônica, a gente tem o período de estado. Então, o período de estado é quando realmente vão aparecer as alterações relacionadas ao calazar. E aí nós estamos falando de um emagrecimento, uma piora da desnutrição. Então, se é uma criancinha, por exemplo, de 1, 2 anos, ela vai ter perda de peso, ela não vai conseguir ganhar peso como precisava, ela está emagrecendo, vai ficar desnutrida, e aí ela vai ter uma baita de uma hepatomegalia, 3 a 4 centímetros do rebordo costal. Ela vai ter esplenomegalia, e isso vai acontecer algumas semanas após a infecção inicial. Então, lá na fase aguda, a gente tem uma diarreia, a gente tem um quadro que lembra mesmo uma infecção aguda boba. Mas aqui não, aqui eu tenho um quadro grave. E aí, quando a mãe leva essa criancinha para o médico e ele vai examinar, entre o diagnóstico diferencial, vai estar outras doenças que não são infecciosas, como leucemias, como linfomas, e é por isso que lá nas questões aparece tanta questão de linfoma, leucemia, junto com calazar. Porque quando eu vejo emagrecimento, hepatospleno, chama atenção. E muitas vezes a criança faz gânglios aumentados, bem pequenininhos, mas aumentados, então uma microadenopatia. E aí, o que chama atenção nessa doença? Se nós estamos falando em calazar, nós estamos falando de uma doença que é predominantemente urbana, transmissão do mosquitinho, mas geralmente o nosso reservatório é o pet, é o nosso cachorrinho. Olha aqui um cachorrinho dodói.
né? E o cachorrinho, quando ele está com a leishmania, infelizmente ele não consegue curar. Mesmo a gente tratando o cachorrinho, ele não cura. E ele passa a ser um transmissor da doença se eu tiver mosquitos que vão picar o cachorro e picar uma pessoa que tem resposta TH2 ruim, como uma criancinha. Então ele é o nosso principal reservatório nas cidades para transmitir a leishmaniose se eu tiver, claro, o mosquito. Tem que ter um mosquito. Isso acontece, por exemplo, no norte de Minas, no sul da Bahia, são regiões bastante comuns para a gente ter a leishmaniose visceral, o calazar. Então, se eu estou falando de calazar, nós estamos falando do diagnóstico que ele é feito, primeiro, do ponto de vista clínico. Olha o tamanho desse fígado, olha o tamanho desse baço nessa criancinha. Então nós estamos falando de uma hepatosplenomegalia com febre. É um hepatospleno febril, com desnutrição, bem visível em crianças, e que aí, na hora que eu vou fazer exame laboratorial, o que chama atenção no hemograma? Uma bela de uma pancitopenia. Anemia, queda de glóbulo branco, queda de plaquetas. Vai chamar atenção nas questões também. Quando tiver uma questão de leishmaniose visceral, quando tiver uma questão de calazar, muitas vezes ele vai colocar que além do hepatospleno, da febre, do emagrecimento, na hora que ele colocar o resultado do exame de sangue, você vai se assustar. HB está baixo, leucograma está baixo, plaqueta está baixo. Então eu tenho uma pancitopenia. Sabe por quê? Porque esse parasita ele vai entrar lá dentro da medula, e lá na medula ele vai depletar toda essa região da produção aí das 3 séries. Por isso que o teste rápido chama atenção na leishmaniose visceral. A gente não costuma fazer ele para tegumentar, mas para visceral ele ajuda muito, que é o antígeno RK39. Posso ainda fazer imunofluorescência indireta, que ela vai me ajudar a fazer o diagnóstico. Lembrando que quanto pior a resposta TH1, quanto mais TH2 o paciente tiver, mais a sorologia vai dar positiva nesses casos. E chama atenção, o padrão ouro é esse, é você encontrar o bichinho lá dentro da medula. Então é obrigatório que eu faça um mielograma, e no mielograma eu vou identificar o parasita lá dentro da medula. É isso que vai me chamar a atenção. Combinado? Então esse é o quadro clínico principal, junto com o diagnóstico de como eu vou fazer o diagnóstico nesse perfil de paciente. Bom, professor, e como é que isso cai em prova? Porque me chama a atenção os diagnósticos diferenciais, porque o senhor falou de um monte de coisa que lembra infecção viral, que lembra câncer, como linfoma, leucemia. Então, se eu estou falando de diagnósticos diferenciais, em quem que eu vou pensar? Se eu estou falando em diagnósticos diferenciais, a gente divide pelo tipo de leishmaniose. Na tegumentar, eu posso ter lesões de pele como essas, que são da hanseníase. Está vendo que não é úlcera? São lesões indolores, mas são diferentes daquilo que a gente espera. Ah, professor, mas e se for tardio e a úlcera já tiver cicatrizado? Beleza, pode fazer lesão daquele jeito, mas a sensibilidade não vai embora. Na hanseníase vai. Posso ter úlceras cutâneas, posso ter paracoccidioide micose, que faz lesões de pele, como nesse caso. Posso ter carcinoma espinocelular na pele, tudo isso vai fazer diferenciação. Mas o ponto que chama atenção é a lesão em moldura, é a lesão com bordo elevado. Isso vai chamar muita atenção. Se eu estou falando em calazar, no calazar, nós estamos falando na diferencial com os cânceres, linfomas que podem até fazer pancito, mas na leucemia que nunca faz pancito. A gente tem leucocitose violenta com blasto, né? E as TORCH, elas podem fazer também diagnóstico diferencial, as síndromes monolíticas das TORCH, toxo, rubéola, citomegalovírus, podem dar quadros parecidos com a fase aguda do calazar, né? Mas na fase crônica, realmente, as questões mesmo vão colocar lá linfoma, leucemia, ou às vezes esquistossomose, como doenças que podem fazer diagnóstico diferencial, certo? Então, prestar atenção nisso, porque são questões que são cobradas em provas como diagnóstico diferencial. Como é que a gente trata? Tratamento, sim, tratamento é muito importante. Se a gente não tratar, não vai resolver. Então é importante que a gente faça
o tratamento da maneira adequada. E o tratamento, existe um remédio que trata qualquer tipo de leishmania, tanto as formas viscerais quanto as tegumentares, que é o antimonial pentavalente, o glucantime. Então, esse medicamento é um medicamento de preferência para os dois tipos de lesão. Naqueles pacientes que não responderem, naqueles pacientes que tiverem graves, a gente pode usar anfotericina lipossomal como uma droga para fazer tratamento em quem não responder. Especificamente nos casos de leishmaniose tegumentar, quando eu tiver lesões de pele, eu acabo tendo outros tipos de possibilidades. A pentamidina ela pode ser usada nas lesões de mucosa, principalmente refratárias, e além disso a gente tem a miltefosina, que é liberada no Brasil como uma medicação via oral, já que todos esses são EV, para tratar leishmaniose tegumentar com lesões únicas, com lesões que sejam mais tranquilas de tratar. Então, o Ministério da Saúde libera a miltefosina só na leishmaniose na tegumentar, em casos mais leves. Combinado? Então, falamos de tudo de leishmaniose em menos de meia hora, mas principalmente daquilo que importa, daquilo que mais é cobrado em prova, porque é um assunto muito extenso. A gente podia fazer uma aula de 2 horas de leishmanioses, mas não é isso que eu quero. A gente quer direcionar, facilitar a sua vida para você montar o seu resumo e ficar tudo mais fácil. Então, vamos entender como é que isso cai em prova para vocês? Olha só, vamos ver como é que esse assunto cai nas provas do Revalida. Muito legal a gente entender que o Revalida ele cobra isso, ele cobra muitas vezes medicina tropical, ele cobra muitas vezes infecções ou doenças que estão relacionadas a locais específicos e a gente tem que sempre estar atento. Essa aqui é uma questão do INEP de 2023, olha só. Homem de 19 anos, previamente ígido, vem à consulta na unidade de saúde relatando o surgimento há algumas semanas de lesão única na mão direita. Então, semanas de história com lesão única na mão direita. Inicialmente, a lesão era como pápula, que aumentou progressivamente até ficar com o aspecto atual. O paciente é militar, pardo, servindo na floresta amazônica, solteiro, natural de Belém do Pará. Ele nega a dor, ao exame a lesão apresenta consistência firme e o aspecto como mostrado na imagem. Antes da gente ver a imagem, o que você tem que entender com esse enunciado? Ele está te dando um fator epidemiológico importante. O cara trabalha na floresta, ele é militar, ele vai lá para dentro da floresta, ele tem contato com mosquitinhos que estão na floresta e que podem passar doenças. Então esse não é um dado que é falado à toa. Ele não está aqui só para ser bonito para você. Ele está aqui para te falar o seguinte: pensa em doenças que podem ser transmitidas por bichos, por mosquitos que estão ali dentro da floresta e por parasitas que vão vir nesses mosquitos como vetor. Segundo ponto que chama atenção é que tem algumas semanas que evoluiu, mas que hoje ele tem uma úlcera. Ele não fala em dor, ele não fala em secreção, ele não fala em ausência de sensibilidade também, e isso tudo chama a atenção da gente. Agora sim, vamos ver a lesão. Olha aqui a lesão. Então eu tenho uma lesão que é única, olha esse bordo como está levantado. Então eu tenho aqui uma lesão que tem um aspecto em moldura, que tem um aspecto elevado na borda. Olha no meio, já tem algum tempo que ele está com a lesão, mas olha como esse meio está seco. Né? Então, isso daqui, numa pessoa que vai no meio da floresta com boa imunidade, eu preciso pensar em leishmaniose tegumentar. Peraí, professor, mas por quê? Porque esse paciente, ele te deu a epidemiologia, ele te mostra a lesão e falta um monte de outros dados para outras infecções. Então, vamos ver as alternativas, o que é e se dá para a gente ir excluindo. Olha só. Diante dessas informações, quais são, respectivamente, o diagnóstico mais provável e o tratamento adequado? Blastomicose é um nome que a gente não usa hoje mais, né? O certo seria blastomicose sul-americana, é o nome da paracoccidioidomicose. Então, a paracoccidioidomicose é uma lesão que geralmente não faz na mão, ela faz geralmente na boca, na mucosa ou no pulmão.
né, e ela faz uma úlcera aberta, ela não tem bordos elevados, então é outro perfil de úlcera. O tratamento seria com fluconazol ou itraconazol. Existe, né, um tipo de blastomicose, mas que não fica no Brasil, fica lá nos Estados Unidos, mas é outro tipo de fungo, de qualquer forma é uma úlcera aberta. Carcinoma espinocelular. Se fosse um carcinoma espinocelular, eu teria uma lesão com saída de secreção, eu teria um aumento dessa lesão, com neovascularização, e eu não tenho, né? Ela vai aumentando de tamanho e ela não fica única naquele ponto. O que aconteceu foi que apareceu uma pápula que não cresceu mais, essa pápula só fez uma úlcera no meio. Então, realização de excisão cirúrgica da lesão? Não, né? Hanseníase, administração de rifampicina, clofazimina e dapsona. A hanseníase, ela não faz úlcera, ela faz uma mácula. Essa mácula não tem sintoma, ela não vai ter sensibilidade naquela região, mas ela não faz úlcera como esse paciente tem. Então, esse diagnóstico diferencial sai fora por causa disso. E aí sobra a leishmaniose tegumentar, tratamento com antimoniato de metilglucamina, é o glucantime, é o primeiro remédio para tratar as leishmanioses de uma maneira geral, e nesse caso vai funcionar muito bem. Então essa é a resposta da nossa questão. Então como é que eu direcionei isso? Eu direcionei com epidemiologia e com perfil da questão, certo? E se fizesse uma biópsia, professor, ia achar lá o plasmócito, ia achar lá os macrófagos cheios de alguma coisa dentro, né, que são os parasitas que ele está opsonizando, e isso é o que chama atenção também para a prova. Então é nesse tipo de entendimento que eu quero que você faça nas leishmanioses. Marca o que é mais importante, seleciona, faz o seu resumo, que você não vai errar isso na prova do Revalida, caso caia novamente. Tá bom? Grande abraço.